Boa noite, pessoal. Meu nome é Vinícius, sou professor do Instituto Federal Fluminense e eu agora estou com esse vídeo aqui, é a segunda parte do vídeo da instalação do Linux Mint, né? Na primeira parte a gente particionou o HD, reparticionou, né? O HD já estava com Windows 10, né? E aí nós separamos um espaço para colocar o Linux Mint. Então essa aqui é a tela que você, quando você coloca o CD do Linux Mint do computador, né? É a primeira tela que tem. Aqui não tem nenhuma opção aqui para instalar diretamente, diferente do Ubuntu, por exemplo. Então a gente inicia aqui na primeira opção, inicia o Linux Mint, e aí a gente, após ele iniciar, ele vai carregar o Live CD, e aí a gente começa a instalação a partir dele, de dentro lá do Linux, né? É interessante isso porque você já pode até testar, né? Fazer alguns testes relacionados a como funciona o sistema. Você já pode dar uma olhada, né? Em como vai ficar. Então aqui nesse momento a gente vai aguardar esses testes se concretizar. A abertura, né, o carregamento do Linux Mint. Lembrando que, assim como a maioria das distribuições do Linux, né, você consegue rodar ela diretamente pelo CD. Uma coisa importante aqui é o seguinte: quando você for fazer a instalação tanto do Linux Mint, tanto do Ubuntu, né, você está conectado na internet, né? Se você quiser, você pode até fazer um teste aqui, né? Você abre o terminal aqui, dá um ping para algum site, por exemplo, vou pingar aqui para Google, e aí ela tá pingando normal, entendeu? Então tá tudo ok. Então a gente começa a instalação do Linux Mint através dessa opção aqui. Por que é bom você estar conectado na rede com acesso à internet? Porque durante a instalação ele pode baixar atualizações, pacotes de idiomas. Isso pode ser instalado depois, mas é mais interessante você fazer isso logo durante a instalação, certo? Então nessa primeira tela aqui você pode perceber que uns pontinhos aqui embaixo. Então nós temos um conjunto de 7 etapas, né? É bem simples a instalação, né? É só a parte do particionamento que vai exigir um pouco mais da gente, certo? Então nessa primeira parte aqui eu escolho qual idioma que eu estou usando, que eu quero instalar o sistema. Eu vou pedir aqui o português do Brasil, tudo bem? E aí eu clico lá em continuar. Aguardo mais um pouco. Ele faz uma verificação. Essa verificação você pode perceber que ele verifica se está conectado na internet. Se você não estiver conectado na internet, não tem problema, o sistema vai ser instalado. Porém, pode ser que algumas partes do sistema fiquem em inglês, né? Ele não vai ter baixado algumas atualizações. Então é interessante você estar conectado na internet para já adiantar isso. Ele verifica o espaço disponível no disco, verifica, no meu caso eu estou fazendo essa instalação no notebook, né? Então ele verifica que se você está conectado a uma fonte de energia. Então tudo ok aqui, eu vou continuar, certo? É nessa parte que a gente chega na parte do particionamento, a próxima tela, certo? Se você está assistindo esse vídeo aqui, pulou a parte 1, você está instalando o Linux Mint sozinho no computador, ou você está usando uma máquina virtual, como eu estou usando, mas está instalando ele sozinho, sem o Windows, você pode deixar marcada essa primeira opção, apagar o disco e reinstalar o Linux Mint. E aí ele tem um aviso que vai apagar todos os arquivos que estão no disco. E aí você pode ir direto lá no botão instalar agora. Então instalar agora, o que ele faz? Não interessa o que esteja no HD. O HD está vazio ou pode estar com outro sistema. Ele vai apagar todos os arquivos do HD e vai criar uma partição só para ele. No nosso caso, o objetivo não é esse, certo? O objetivo principal desse vídeo é fazer o dual boot com o Windows 10, né? Então, o Windows 10 já está instalado, certo? Então a gente mostrou isso lá na parte 1 desse vídeo, né? E aí eu vou nessa opção aqui, ó, opção avançada. A opção avançada, ela serve tanto no momento que você
tá fazendo o dual boot, ou serve também, às vezes eu estou instalando o Mint sozinho na máquina, mas eu quero fazer um esquema diferente do particionamento, né? Um esquema diferente do padrão, certo? Então eu entro aqui nessa tela aqui onde eu posso detalhar melhor essa questão de particionamento. O que nós temos aqui? Nós temos um HD de 64 GB, todo mundo tá vendo? E aí eu já tenho duas partições aqui. Uma partição que as duas partições são NTFS, são partições do Windows, né? E essa primeira aqui é aquela partição de 500 megas que eu comentei na aula passada, na parte 1, que o próprio instalador do Windows faz. E essa outra partição aqui é uma partição onde está realmente o Windows 10, tudo bem? Essas duas partições eu não vou mexer, entendeu? Então o que eu devo fazer é o que? Eu vou utilizar esse espaço livre aqui. O espaço livre é onde eu vou criar, né? Vou criar a partição para o Linux, né? E também é importante a gente criar uma partição chamada partição swap. O que é essa partição swap? É o que nós chamamos de memória virtual. A memória virtual seria o seguinte, por exemplo, esse computador aqui, que na verdade é uma máquina virtual, mas considerando que ele seja um computador, se eu separei para esse computador aqui 1,5 GB de memória RAM. Então se eu vim aqui em recurso, olha lá, memória, eu tenho 1,5 GB, né? É como se eu tivesse um pente de memória de 1 GB e outro pente de 512, entendeu? Porém, imagina a situação aqui ele está me dizendo quanto que está sendo usado nesse momento, né? Agora imagine uma situação que essa memória aqui venha a encher, né? Eu for abrindo programas e alcance esse 1,5. Aí ele vai começar a usar o que? A memória virtual. O que é a memória virtual? É um espaço que você vai ter no HD, certo? Onde é como se fosse uma extensão da memória RAM. E essa memória virtual no Linux a gente conhece como a memória swap. Então esse swap aqui, a Kate está falando que não está disponível, mas é interessante você criar quando você tem um computador com pouca memória, né? Pouca memória que eu falo é até 4 GB, né? Por exemplo, o meu computador pessoal, eu tenho 8 GB de memória. Então eu não uso a swap, eu não crio uma partição swap, porque é meio raro eu estar usando Linux e consumir 8 GB de memória, né? Então, nesse caso aqui, o nosso objetivo vai ser o seguinte, se o computador tem pouca memória, eu aconselho sempre criar pelo menos uns 2 GB de partição swap. Então eu vou abrir aqui a calculadora e vou fazer o cálculo contrário aqui, ó. Ele está me dizendo que eu tenho 32.213 de espaço livre, né? Isso em megabytes, né? 2 GB para partição swap seria o que? 2048 megabytes, né? Então o que nós vamos fazer? Eu vou criar uma partição de 30.165, que é onde vai ser instalado o Linux Mint. E o que sobrar, que é os 2 GB que sobrar, vai ser a partição swap, tudo bem? Então, vou deixar esse número aqui no cantinho, né? Então, o que eu vou fazer nesse momento? Eu vou aqui, ó, espaço livre, vou clicar no botãozinho de mais, e aqui ele vai me perguntar tamanho, eu vou botar 30.165, tudo bem? Tipo de partição, vou marcar a opção partição primária, certo? Eu posso ter até 4 partições primárias, tá? Aqui no caso vai fechar 4 certinho, né? Eu tenho duas para o Windows, né? E no caso vão ser 2 para o Linux, certo? Eu vou ocupar o HD todo. Localização da nova partição no início desse espaço livre, né? Usar o sistema de arquivo ext4, que nesse momento é o sistema de arquivo mais avançado que a gente tem no mundo Linux, tudo bem? E aí o mais importante é isso aqui, ó, o ponto de montagem eu vou botar aqui que vai ser a barra. O que é a barra? É a raiz do Linux. Então eu indicando que o ponto de montagem é a barra, eu estou dizendo que nessa partição é onde que ele tem que instalar o Linux Mint, né? Então eu vou apertar OK, ele vai criar essa partição. E aí vai me sobrar um espaço livre
Criou a partição, vai me sobrar um espaço livre, que aqui ele botou como 2047 megabytes. Não está 2048 certinho, não tem problema. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nesse espaço livre, vou clicar, vou aqui no botãozinho de mais e vou lá. Aqui apareceu o tamanho 2048. Partição primária. Usar como, aqui eu vou escolher o que? Área de troca swap. Então eu estou indicando que esse espaço aqui vai ser o espaço para a partição swap. Vou apertar o botão OK. Certo? Então nesse momento eu finalizei o particionamento. Ok? Então o que eu tenho aqui? Eu tenho 4 partições, sendo que as 2 primeiras são as partições do Windows. Aqui na segunda é onde o Windows realmente está instalado. Essa aqui é uma partição do sistema do Windows, que o Windows cria. Aqui a terceira partição é onde vai ser instalado o Linux Mint, né? E aí você pode perceber que está marcado aqui como formatar essa partição. E a partição swap é a memória virtual, ou seja, é aquele espaço que, se a memória principal desse computador encher, ele começa a usar o que? A partição swap. Eu botei 2 GB aqui, certo? Qualquer coisa você pode vir aqui no botão de menos, né, para apagar o que você quiser. Só não apague, lógico, essas 2 de cima, senão você vai estar apagando o Windows, né? Então, tudo certo aqui, tudo indicado. Eu vou clicar aqui no botão instalar agora. Ele me faz uma pergunta: você quer fazer essas mudanças no disco? Quais são as mudanças no caso? É criar uma partição 3 como a X-T4 e criar uma partição 4 como swap. Vou clicar em continuar. Tá? Se você não criar a partição swap, é capaz dele fazer uma outra pergunta falando que não tem uma partição swap, se você quer continuar. Aí tudo bem, aí é de sua escolha. Como eu falei, se você tem, sei lá, 8 GB de memória RAM, vai ser meio difícil você precisar de usar a swap, né? Agora também é meio assim, você tem um HD de 500 GB, pô, você pegar e botar 4 GB para partição swap, não vai ser uma coisa, não vai ser uma perda absurda de um desperdício de espaço, né? Agora, o mais interessante é o seguinte: nesse momento ele já está instalando por baixo dos panos, entendeu? E aí ele me faz ainda mais 3 perguntas. A primeira pergunta aqui é onde que eu tô, certo? É interessante que a maioria das cidades, né, você consegue listar por aqui. Por exemplo, eu estou em uma cidade do interior do Rio de Janeiro, que é uma cidade chamada Campos dos Goytacazes, e aí você pode observar que tem aqui, ó, Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro. O fuso horário é o fuso horário que a gente conhece como fuso horário de Brasília, mas aqui no sistema você vai ver como fuso horário de São Paulo, né? Até aqui no mapa aqui tá meio, né, não tá muito. Acho que esse fuso horário pega um pouquinho mais para cá, sei lá, Brasília mais ou menos aqui, um pouquinho mais para cá. Mas aí você pode tentar localizar o nome da sua cidade, né? Vou lá em continuar. Essa penúltima tela que vai aparecer é a configuração do teclado, certo? No nosso caso, vamos aguardar carregar aqui a tela. Lembrando que a instalação já tá ocorrendo por trás, entendeu? Então, assim, você pode fazer esse pedaço aqui com calma, que ele já está instalando, certo? O sistema. Essa opção aqui, Português Brasil, né? Você é o nosso teclado tradicional, que tem a tecla do C cedilha, né? Então você pode vir aqui e testar. Por exemplo, ó, o C cedilha está funcionando, o til está funcionando, o acento, né? O acento circunflexo está funcionando. Então você pode sair testando aqui algumas teclas para ver se esse teclado está correto, tudo bem? Então deixa marcado aqui, normal, clico lá em continuar. E por último ele me pergunta quem eu sou e peço para eu dar um nome para esse computador, né? Aqui no meu caso eu vou botar meu nome completo, Vinícius Barcelos da Silva. Nome do computador, eu vou botar aqui
sei lá, eu boto Note do Vinícius, por exemplo. Então, o padrão que eu sigo é esse aqui, NBK Vinícius, que é o notebook do Vinícius. Aí é o nome do computador. Isso aqui dá para mudar depois, né? Após a instalação você pode mudar. Mas é interessante que esse aqui é o nome do computador, principalmente para você identificar o computador na rede. E aqui ele já me pede para criar uma conta de usuário. Essa conta de usuário que é criada aqui, ela vem com permissão de administrador. Isso eu pretendo abordar com vocês em outro vídeo, tudo bem? Então aqui eu escolho o nome de uma conta de usuário. A conta de usuário do Linux tem que começar com letras, não pode começar com números. Se eu vim aqui botar, né, aqui ó, ela deve começar com uma letra minúscula, né? Então, só tem que atentar para essas coisas, né? Não pode ter espaço, né? Então ele já até botou aqui Vinícius, é o que eu particularmente eu sigo, né? Eu uso. Eu crio aqui uma senha, né? Essa aqui é a senha que eu uso no meu computador. E aí olha que interessante, ele fala que a senha é fraca, né? Se eu falar para vocês qual é a senha, vocês não vão achar ela tão fraca assim, mas ele acha que é fraca, né? A senha forte para ele seria uma senha com letras e números, por exemplo. Tem outra senha aqui que eu utilizo, que aí vamos ver aqui qual vai ser a denominação. Ele chamou de senha razoável, pô, sacanagem. Aí se eu botar um caractere especial, aí sim, aí vira uma senha boa. Eu fui agora aqui, no final botei uma tralha aqui, e aí virou uma senha boa. Mas aqui você bota uma senha qualquer, certo? E aí você tem uma opção, iniciar a sessão automaticamente ou solicitar minha senha para entrar. Novamente, isso aqui também dá para você alterar depois. O mais comum é o que? Você pedir a senha quando você ligar o computador, né? E tem uma opção de criptografar a pasta pessoal. Isso aqui é a questão de caso você tenha o computador roubado, por exemplo, se alguém tirar o HD do computador, né, quando o cara liga o computador, pede login e senha. Aí se o cara não souber, ele, em tese, né, ele não consegue entrar. Mas aí tá, e se o cara tirar o HD e botar em outra máquina? Ou botar um CD do Linux mesmo, ele consegue ter acesso aos dados do HD. Se você tiver criptografado, ele só vai conseguir acessar se ele realmente entrar na conta, né? Mas esse é um tema, né, posterior, de repente é interessante vocês darem uma procurada melhor sobre esse assunto, entendeu? Só toma cuidado que isso aqui pode virar contra você. Em caso de uma falha, você pode de repente perder acesso aos arquivos. Então, tome cuidado na hora de marcar essa opção. Eu particularmente não sou tão neurótico assim com questão de segurança, então eu deixo desmarcado essa opção aqui. E aí eu clico em continuar, como eu falei, ele já deve estar em uma etapa mais avançada lá da instalação. Olha lá, não sei se vocês conseguiram ver, apareceu ele quase terminando de copiar os arquivos. Então, enquanto eu estava explicando as telas para vocês, né, ele estava copiando os arquivos, entendeu? E agora ele está começando a instalar o sistema, né? Enquanto ele está instalando aqui, eu já posso ir mostrando um pouco aqui sobre o Linux Mint, né? Essa aqui é uma interface aqui, que é a interface que a equipe do Linux Mint criou, que é o Cinnamon. Ele tem o menu dele, aí vai ficar um pouco lento porque ele está instalando, né? E eu vou clicar aqui, certo? Mas aí ele tem esse menu aqui, eu particularmente acho esse menu assim bem tranquilo de se usar. Você acha rapidamente as opções. O Linux Mint ele já vem por padrão com esses programas. Então, por exemplo, você tem aqui esse editor de texto, que é tipo o bloco de notas do Windows, né? Mas um pouco mais avançado. Muita gente usa ele para programar. Nós temos aqui uma opção, um programinha interessante aqui, que é um formatador de pendrive, certo? Eu uso bastante isso aqui, ele zera o pendrive. Você tem como programa gráfico, nós temos o GIMP, que é um editor de imagem similar ao Photoshop, certo?
Enquanto eu estou explicando, deixa eu até puxar aqui a telinha da instalação aqui para o canto. Reparem que ele está obtendo os arquivos. Esse obtendo os arquivos, ele está obtendo também da internet. Como eu falei, eu estou conectado na internet, então ele já está obtendo arquivos de atualização, né? Então vamos deixar, enquanto isso eu vou mostrando aqui algumas outras coisas. Então aqui na parte gráfica, né, eu tenho esses programas aqui, o GIMP, né, e além de programas para você visualizar fotos, né, tem até um programinha de scanner aqui, né, caso você possua scanner, mas o GIMP é o mais famoso desse grupo aqui, que é um programa de tipo Photoshop, né. Eu particularmente consigo fazer algumas coisas no GIMP, né, dá para cortar, tirar uma espinha, essas coisas assim. Aqui nós temos internet, o Firefox, é o navegador que vem por padrão. Aqui também um programa que muita gente usa, que é a questão de torrent, né, o transmício. É interessante, após a instalação, você baixar o navegador da Google, né, e você ter instalado aqui também junto com o Firefox, né. No pacote de Office nós temos o LibreOffice, se eu não me engano está vindo na versão 5, certo? O 4 ou 5, acho que a mais nova é 5. E aí nós temos o Writer, que é similar ao Word, né? O Calc, que é similar ao Excel, o Impress, que seria similar ao PowerPoint, né? Na questão de vídeo, você tem esse braseiro aqui é para gravar CDs, o vídeo é um visualizador de vídeo, o VLC também é muito usado no Windows também, certo? Existe esse programa também para o Windows, certo? Além de outras opções aqui, né? Para você poder, essa parte de administração é como se fosse um mini painel de controle aqui, certo? Reparem aqui, ó, atrás que ele está lá, ó, baixando o pacote de idiomas. Esses pacotes de idiomas seriam o que? Seriam, eu escolhi a linguagem português, né? E aí ele escolhi a linguagem português no início da instalação. Então o CD não tem todas as linguagens do mundo, né? Então ele vai baixando isso na internet, né? Aí aqui essa questão do tempo aqui às vezes é relativo, né? Se você clicar aqui na setinha aqui, ele te mostra até um pouco mais de detalhes de como que está sendo. Por exemplo, ó, aqui se vocês podem perceber, ele está baixando arquivos do GIMP, que é aquele programa de edição de texto, entendeu? Pacote de idioma para o GIMP vir já em português. Então, se você fizer a instalação conectado na internet, ele, quando terminar a instalação, né, o sistema está todo em português, né? Você não vai ter problema. Então, aqui em administração são coisas mais avançadas, né, que a gente pode fazer no sistema, e preferência são coisas mais simples, como, né, cores, né, outras opções, questões de mouse, teclado, efeitos, né? Então são coisas. Isso aqui é similar ao painel de controle, né? Aqui nós temos aqui a pasta do Home, que seria a pasta do usuário padrão, né? Esse botão aqui minimiza todas as janelas. Aqui nós temos aqui o Firefox, um ícone do Firefox, terminal, né? Aqui tem outras opções aqui, certo? O que eu vou fazer? Nesse momento, bem, eu já dei uma explicação geral aqui do GIMP. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pausa, eu vou dar uma cortada nesse vídeo aqui para o vídeo não ficar, né, enorme, ok? Então, quando terminar aqui a instalação, eu volto com o vídeo, né? Então eu vou dar uma cortada nesse exato momento, tá? Bom, pessoal, então dei a cortada no vídeo, como eu falei, e aí depois daquela cópia toda,
ele fala que a instalação terminou. Eu posso reiniciar agora ou posso continuar testando. Se você clicar em continuar testando, né, ele vai simplesmente finalizar o programa de instalação e aí você vai poder continuar usando aqui o sistema, tudo bem? Lembrando que esse sistema aqui está na memória, né? Não é ainda o sistema que foi instalado no HD. Então eu posso vir aqui, normalmente, clicar aqui menu, sair, né? Posso pedir para ele desligar por aqui, reiniciar por aqui, certo? Então você vai ver que ele vai reiniciar. E aí, agora que eu fiz a instalação do Linux Mint ao lado do Windows 10, né? Quando ele iniciar aqui o computador, ele vai me fazer uma pergunta. Você quer entrar pelo Mint? Você quer entrar no Mint ou você quer entrar no Windows 10? Né? Vamos aguardar aqui. Ele está reiniciando. Lembrando que eu estou usando aqui uma máquina virtual para fazer esse vídeo, né? Então às vezes pode essas coisas, por exemplo, essa faixa lá, uma vermelha lá em cima lá, isso aí é coisa da máquina virtual, né? Eu vou aqui forçar ele aqui a reinicializar aqui, certo? Então beleza, reiniciou. E aí pronto, nós temos aqui, ó, a opção de escolher ou Linux Mint ou essa última opção aqui seria no caso o Windows. Vamos testar aqui para ver se ele não danificou o Windows, alguma coisa assim. Então, como vocês podem ver, o Windows está sendo carregado, certo? Vamos aguardar aqui. E aí, escolhendo lá a primeira opção, eu iria entrar no Linux Mint, certo? Então, futuramente irei fazer outros vídeos mostrando o que é interessante fazer após a instalação. Aqui ele vai demorar, na verdade, no Windows 10 aqui ele vai demorar porque eu acho que ele tinha baixado atualizações, mas até que não demorou muito não. Então aqui nós estamos aqui, ó, o Windows está legal, certo? Então eu vou pedir aqui para ele reiniciar. E aí vamos agora escolher a opção do Mint. Está iniciando. E aí novamente caiu no menu, certo? Esse menu também tem aqui um testador de memórias, isso caso você ache que a memória RAM do computador possa estar com problema, certo? E aí nós escolhemos aqui a primeira opção, Linux Mint, e aí ele vai carregar o Mint. Agora ele já está carregando mesmo o Mint que está instalado no HD, não é mais... Eu já inclusive tirei aqui o CD, aqui, o DVD do Mint. Está lá o símbolozinho do Linux Mint, ele vai cair na tela de login, assim como acontece no Windows. Eu vou iniciar para mostrar uma coisa e relacionar a primeira aula, né? Lembrando que na primeira aula eu mostrei que o Windows 10 dessa máquina estava zerado, né? E ele estava consumindo cerca de 700 megabytes, né? Vamos observar aqui o quanto que o Linux Mint ele também zerado, né? Acabei de instalar ele. Vamos ver quanto que ele vai ocupar. Então aqui ele me dá aqui, ele me mostra que um usuário que já está, que é o usuário Vinícius. Vou clicar aqui e aí bota a minha senha. Aí a gente aguarda que ele vai carregar o ambiente gráfico. Então, basicamente, assim, a questão da instalação é prestar atenção mesmo na questão do particionamento, né? Então, olha lá. Aqui tem uma tela de boas-vindas, né? Se você não quiser mais que isso apareça, aqui tem falando sobre os recursos que tem,
né? Inclusive pedindo doações para o sistema. Se você não quiser mais que isso apareça, é só marcar essa opção aqui, certo? Mostrar, para não mostrar, fecho. E aqui eu tenho o Linux Mint, né? Se eu for aqui em menu, vocês podem perceber que já está tudo em português, né? Assim como eu escolhi na instalação, mas ele também baixou os arquivos, né, da internet. E aí vamos dar uma olhada aqui no monitor do sistema, que é esse cara aqui, e vim aqui em recursos, certo? Então aqui no monitor do sistema, olha só que interessante. O Mint, após a instalação, você vê que eu acabei de ligar ele após a instalação, ele está consumindo 400 megabytes, ou seja, você pode perceber que o Windows 10, essa aqui é a última versão do Mint, né? E tradicionalmente as distribuições Linux são mais leves, né, do que o Windows, né? E aqui nós temos também a partição swap, que aqui ele está dando, a gente criou como 2 GB, mas aqui ele está dando como 1,9, praticamente 2 GB, e não está sendo usada. Por quê? Porque nesse momento eu não usei ainda o 1,5 GB que eu tenho disponível, né? E aqui ele mostra os dois núcleos, né? Como é que está o processamento, aqui o consumo do HD e assim por diante. Ok, pessoal, então o objetivo dessa aula foi cumprido, né? Mostrar como é que é possível colocar o Linux Mint ao lado do Windows 10, né? O Linux Mint mais novo ao lado do Windows mais novo também. Então, muito obrigado e até a próxima.